Tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Ricardo Franzen. Eu trabalho com fotografia desde 2010, mas foi desde 2012 que eu foquei na fotografia em si, foquei em fotografar pessoas. Comecei a minha fotografia fotografando casamentos, fotografando casais, fotografando ensaios de casais, pré-wedding e sessões de casais como um todo, e focado na época em casamento. Saí do casamento em 2015 para 2017, onde eu consegui migrar, e foi em 2020, no início de quando começou a pandemia, que eu foquei na fotografia de retratos. Desde então, fotografei mais de 500 pessoas já, fiz mais de 500 sessões em estúdio, que se colocar em quantidade de pessoas é mais do que 500, porque foram 500 sessões, teve sessões em família, teve sessões individual, sessão de casal, sessão com cachorro, sessão sem cachorro. Então já fotografei muitas sessões em estúdio desde 2020 até hoje. Por eu ter vindo da fotografia de casais, da fotografia, vou trazer entre aspas aqui a fotografia romântica, a fotografia de casamento, por eu ter iniciado nessa vida, eu aprendi um pouco de como direcionar, um pouco de tratar, como fazer, mas nunca em estúdio. E eu confesso para vocês que sempre pensei que a ideia do estúdio era aquele clássico da formatura, onde você faz as mesmas poses nos mesmos lugares e então tem uma sessão ali, entre aspas, de formatura, com um fundo diferente, com um fundo branco, com um fundo preto, com um fundo colorido, ou aquelas fotos, vou trazer aqui, sendo bem sincero com você, horríveis, que muitos de nós temos de nossas formaturas, ou que você já tenha feito da sua formatura, ou que você viu da formatura de alguém. E eu odiava a fotografia de estúdio, talvez você tenha odiado um dia também, talvez por isso que você está aqui, talvez você ame a fotografia de estúdio desde o início, mas por isso que você está aqui. Mas eu odiava a fotografia de estúdio porque a única referência que eu tinha na fotografia de estúdio era aquela. Eu não tinha uma outra referência. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre e vi retratos brilhantes de pessoas. Tanto que você vê esses retratos brilhantes nas capas de livros, de autobiografias, de biografias sobre a pessoa tal. Por exemplo, o livro do Obama, o livro da mulher do Obama, é uma foto, é um retratão incrível daquela pessoa, daquele ser humano, daquele ser. E desde que eu comecei a enxergar a fotografia de estúdio, a fotografia de retrato, o retrato em si, dessa forma, a minha fotografia mudou. Eu fiz um teste, eu tive um estúdio caseiro primeiro, fiz um estúdio caseiro, inclusive se você está iniciando nessa área do estúdio, eu indico que você tenha um estúdio caseiro, indico 100% que você faça, primeiro de tudo, um estúdio caseiro, faça um estúdio na sua casa, comece o estúdio na sua casa, para que então você tenha um espaço como esse. Esse espaço que eu estou fotografando aqui hoje é o Folha Estúdio, que é do Pedro Mamoré, um parceiro nosso aqui. E eu confesso para vocês que eu sempre pensei e imaginei que a fotografia ao ar livre, a fotografia de casamento, era a fotografia mais abrangente no sentido infinitas possibilidades. Mas foi no estúdio que eu encontrei as infinitas possibilidades mesmo. O conceito desse estúdio aqui, ele é para ser com a luz natural. Por isso que ele tem essas janelonas gigantes. Aqui tem outra janela, a luz está vindo dessa direção, né? Então, eu encontrei as infinitas possibilidades de verdade quando eu comecei a fotografar em estúdio. Quando eu tinha que dirigir 100% a pessoa, quando eu tinha que fazer uma fotografia que eu não sabia de onde, porque eu estava acostumado a fotografar fora, estava acostumado com o pôr do sol, com a luz rebatendo, com a luz vindo. Agora eu tinha que iluminar a pessoa, eu tinha que fazer uma luz nela. Olha, a luz está vindo daqui, eu tenho que fazer essa luz. Como que eu desenho, como que eu tiro 100% do que a pessoa deve, precisa, tenho que tirar? Como que eu extraio 100% dessa pessoa para ter um retrato foda dela, para ter um retrato de verdade, para ter um retrato que simbolize algo muito importante, para que seja a capa de um álbum, que seja a capa de um livro, ou que seja simplesmente um retrato que ela vai imprimir ou usar nas suas redes sociais. Ultimamente a gente tem visto muitos retratos de pessoas profissionais e talvez você esteja procurando por isso também. Fotografar retratos, fotografar pessoas, fotografar profissionais para que você possa fazer um dinheiro a mais, para que as pessoas possam vender a mais. Então eu comecei a enxergar uma fotografia completamente diferente e, como eu disse, com infinitas possibilidades. Pois se eu mudo um pouquinho a luz, se eu altero um pouquinho a luz, se eu ilumino de baixo, se eu ilumino de cima, se eu estou fotografando com luz natural ou não, eu tenho 100% diferente o rosto, a fisionomia, a forma como a pessoa se expressa e, claro, a fotografia que eu passo. A fotografia que eu faço, né? Não o que eu passo. O que eu passo é o que eu estou fazendo.
a sensibilidade de eu poder ler a pessoa. E é por isso que eu criei esse curso, é por isso que você está aqui fazendo parte desse curso, porque eu sei que a gente consegue ter infinitas possibilidades dentro do estúdio, e é isso que você vai aprender. Como que fotografa, como não fotografar, como posicionar a luz, como direcionar a luz, como criar apenas com luz natural. Vai ter uma aula só com luz natural que vai ser feita nesse estúdio aqui, que está sendo gravada nesse estúdio, porque é algo que as pessoas têm acesso. Uma janela, uma parede branca, isso você já tem um estúdio, é só você saber dirigir. A questão do estúdio é 100% direção e não só luz. Luz é tudo, com toda certeza, mas quando você vai fotografar em estúdio, o que está relacionado a tudo que você deve saber e fazer é direção. E não é direção no sentido, faça essa pose, segure aqui o queixo, ou aqui, ou dessa forma, ou aqui em cima, ou desse lado, como posicionar, não. A direção é em como você extrai 100% da pessoa, como você consegue fazer com que a pessoa esteja 100% vulnerável para você naquele momento, para que você consiga extrair 100% dela. Então é uma questão muito mais psicológica, não do mal, muito pelo contrário, é uma questão psicológica do bem, onde você precisa extrair 100% daquela pessoa, precisa extrair 100% do que aquela pessoa faz, 100% do que aquela pessoa quer passar, quer vender, principalmente se tratando na ideia da internet ou de um produto físico. Essa é apenas uma introdução para que você saiba o universo total da fotografia de retratos que a gente vai tratar nesse curso. São aulas incríveis, feitas para que você possa ser um retratista profissional e, claro, para que você possa começar a ganhar dinheiro com isso, e se você já ganha dinheiro, para que você possa ganhar mais dinheiro com isso. Tem uma aula bônus nesse curso aqui que vocês não sabem, né, quando vocês compraram, mas eu estou divulgando agora, pode ter na relação, vocês já viram lá de alguma forma, mas é a aula de como eu faço a minha venda. Esse curso é 100% de como eu faço, não é como o fotógrafo X ou Y faz, não é como você deve fazer, é como eu faço. Você extrai 100% do que eu faço, pega para você e aplica no seu cotidiano, na sua vida. Pega o meu método, a minha ideia, o meu conceito, tudo o curso, toda a minha estratégia e aplica para a sua vida, para o seu negócio. Não tem como você apenas replicar o que eu faço, porque possivelmente não vai dar certo. E eu já te adianto já que possivelmente não vai dar certo, porque eu tenho um tempo de vida diferente do seu, eu tenho um jeito de olhar diferente do seu, eu tenho uma forma de enxergar diferente da sua, eu tenho clientes diferentes dos seus, então você precisa aplicar essa ideia, esse método, esse conceito do Franzen na sua vida, dentro da sua vida, dentro da sua vida. Fechado? Estamos combinados? Então é isso aí. Vamos começar.